Então, quando estudamos estatística, é legal de ter uma noção de como que a gente interpreta aquelas fórmulas estatísticas doidas que a gente vê por aí. Então, vou aqui mostrar como que a gente interpreta aquelas fórmulas, como que elas são criadas, e aproveitar e falar um pouco de estatística descritiva, que é quando a gente calcula alguns valores para descrever quantitativamente as nossas distribuições, nossos dados, assim por diante. Então, a primeira estatística descritiva que eu vou falar é a média. O que é a média? Média, bom, é a soma dos valores dividida pelo número dos valores. Nós podemos interpretar média como o centro de massa da nossa distribuição de dados. Como que a gente calcula a média? Então, para a gente calcular a média, nós fazemos assim. Nós temos um conjunto de valores, vários valores. Vou colocar, sei lá, 1, 2, 8, 4, 1, 2, enfim. Os valores em si não importam. Eu vou chamar eles de y, porque não x, porque normalmente a gente faz isso com o nosso variável resposta e não com o nosso variável explanatória. Como que a gente faz somatória? Bom, eu vou chamar esse aqui de y1, y2, y3, etc. Esse aqui vai ser 4, 5, y6. Eu poderia ter mais valores, então eu poderia ter no final um valor de yn. Então eu tenho n valores, que vão de 1, y1 até yn, do primeiro até o enésimo valor de y. O cálculo da média, então, é o seguinte: y médio, esse tracinho aqui em cima representa que o valor médio, igual a y1 mais y2 mais y3 mais etc. mais yn dividido por n. Então, eu tenho aqui a somatória de valores. Só que dá uma preguiça ficar escrevendo assim o tempo todo, né? Então, eu posso resumir a somatória usando a letra sigma. Esse símbolo aqui é a letra grega sigma, maiúscula, que a gente usa para representar uma somatória. Somatória de quê? Somatória de y. Mas de qual y? Do yi, do iésimo y. Ou seja, a letrinha i representa y1, y2, y3, etc. Podemos usar outra letra também. A gente costuma usar a letra I de, sei lá, talvez porque vem de índice. Então, somatória de y, sendo que a identidade de cada y, se o primeiro, segundo, terceiro, é representada pela letrinha I. O I começa em 1, então somatória de I igual a 1. Esse igual a 1 significa que começa em 1 e vai até n. Então, aqui nós temos a somatória de yi, sendo que o i vai de 1 até n. Portanto, y médio é igual a somatória de i vai de 1 até n, dividido por n. Essa é a nossa fórmula da média. Então, isso é basicamente a mesma coisa que isso, só que escrito de um jeito mais compacto, que parece ser mais complicadinho à primeira vista, mas na prática é mais simples. Outra medida que a gente utiliza muito é a variância. O que é variância? É uma medida de como as coisas variam entre si. Como que a gente pode representar, então, variância? Bom, eu vou ter aqui dois grupos, fazer um gráfico disso primeiro. Vou aqui no eixo X colocar meu grupo 1 e colocar aqui meu grupo 2. E aqui vai ser meus valores de y. Aqui a média do grupo 1, média do grupo 2, os dois têm a mesma média. Os valores de y do grupo 1, os valores de y do grupo 2. Eles têm a mesma média, mas os valores do grupo 2 são mais espalhados entre si. Como que a gente poderia representar esse maior espalhamento entre os valores? Eu poderia ver
a distância que cada valor está da minha média. Então, aqui calculo a distância de cada valor até a média. E aqui também calculo a distância de cada valor até a média. E eu vejo que as distâncias aqui são menores do que as distâncias daqui. Então, quanto mais agrupados forem os pontos entre si, menores vão ser as distâncias dos pontos até a média. Então, isso é uma forma de eu quantificar a variação. Eu parto da distância dos valores até a média. Então, como que poderia fazer isso? Bom, poderia os chamar de variância. Var de y seria o quê? Por exemplo, primeiro valor de y menos y médio. Colocar entre parênteses, só porque sim. Mais segundo valor de y menos y médio. Mais terceiro valor de y menos y médio. Etc. Mais enésimo valor de y menos y médio. Beleza? Só que tem um problema. Se eu fizer isso, isso vai dar igual a 0. Por que que isso vai dar igual a 0? Porque parte dos valores estará abaixo da média, então diferenças negativas, e parte estará acima da média, então diferenças positivas. Se eu somar diferenças negativas com diferenças positivas, eu vou ter 0. E eu não quero ter 0 porque eu quero ter uma medida de variação, uma medida de variância. O que eu posso fazer para não dar 0? Eu posso tirar o módulo, mas isso é mais complicado por motivos estatísticos e matemáticos. Então, eu faço elevar tudo isso ao quadrado. Ou seja, cada diferença do ponto até a média, eu elevo ao quadrado. E fazendo isso, isso vai ser diferente de 0. Então, como que eu posso representar isso? Com uma fórmula é assim. Variância de y igual a somatória de yi menos y médio elevado ao quadrado, sendo que i vai de 1 até n. Isso aqui eu divido por n menos 1. Por que menos 1? Entra o conceito de grau de liberdade, que basicamente, como eu precisei calcular a média, eu meio que perdi uma quantidade de informação. Um ponto que eu tinha, eu meio que não tenho mais, porque como precisei calcular uma estatística, e para isso precisei usar todos os meus pontos, eu meio que perco um grau de liberdade. Então, daqui a pouco eu tento explicar melhor isso. Mas então, essa é a minha fórmula da variância. Só que aí, nós temos um problema. Digamos que nós estamos trabalhando com, sei lá, tamanho de chifre de unicórnios. E nós medimos o tamanho do chifre de unicórnios em centímetros. Então, a nossa média estará em centímetros. Mas a nossa variância estará em centímetros quadrados. Faz sentido falar em centímetros quadrados com medida de comprimento? É meio estranho. E se a gente estiver trabalhando com biomassa, então variar estaria em quilos ao quadrado, o que também não faz sentido. Então a gente usa uma outra medida, chamada de desvio padrão. Então a gente pode abreviar como dp, que é a raiz quadrada da variância. Então, como nós, para calcular a variância, nós precisamos elevar ao quadrado, senão ia dar tudo 0, a gente tira a raiz quadrada e disso a gente obtém o nosso desvio padrão. Então, recapitulando, a gente tem média, y médio seria somatória de yi, sendo que i vai de 1 até n, dividido por n. Nós temos a variância de y,
que a gente também pode usar a letra S elevado ao quadrado, que é a somatória de yi menos y médio elevado ao quadrado, e vai de 1 até n, dividido por n menos 1. E nós temos o desvio padrão, que a gente também pode usar a letra S, padrão de y, né, que seria S, que é a raiz quadrada da variância de y, que seria também raiz quadrada de S2. E aí tem mais uma coisa. Então, digamos que nós estamos trabalhando com, por exemplo, biomassa de ratinhos. E nós estamos trabalhando com biomassa de dragões azuis. Que tem uma biomassa muito maior do que os ratinhos. Embora os dois tenham caudas. O que acontece é que um desvio padrão, digamos que aqui nós temos um desvio padrão de, sei lá, mais ou menos 10 gramas. Para um ratinho, um desvio padrão de 10 gramas pode ser uma coisa considerável, porque ratinhos são pequenos. Já se para dragões nós temos um desvio padrão de 10 gramas, isso não é nada. Quer dizer que os dragões são basicamente todos idênticos entre si, porque eles são muito grandes, na ordem de toneladas. Então, uma outra medida que a gente usa é o coeficiente de variação. Você vê que é basicamente o nosso desvio padrão dividido pelo valor médio. E ele medido, então, em porcentagem, ele mostra o quão importante seria esta variação entre os indivíduos, tendo em vista o tamanho médio deles. Beleza? Então, essas são algumas medidas de estatística descritiva. Nós temos a média, que é o valor central, e nós temos medidas de variação, como desvio padrão, variância e coeficiente de variação. E aí uma coisa que eu queria aproveitar para mencionar é sobre a covariância, que é um conceito interessante relacionado à análise de regressão linear, que a gente utiliza bastante. O que é covariância? Variância mede quanto uma coisa varia, o quanto pontos variam entre si. Covariância diz o quanto duas coisas variam juntas. Então, o que nós podemos ter? Nós podemos ter um cenário como esse, em que à medida que nosso x aumenta, nosso y também aumenta. Isso nós teremos uma covariância relativamente alta, covariância maior do que zero. Nós podemos ter outro cenário. À medida que x aumenta, y diminui. Então aqui nós vamos ter uma covariância menor do que zero. E nós podemos ter um cenário como esse, uma bela nuvem de pontos. À medida que x aumenta, não acontece nada com y. Nesse caso, nossa covariância vai ser próxima de zero. Então, essa é uma medida que a gente usa para ver a relação entre duas variáveis. Tá, como que eu posso então calcular a covariância? Bom, vamos voltar para a variância. Então, variância de y diz o quanto y varia, então quanto os valores de y variam entre si. É calculado como somatória de 1 até n de yi menos y médio elevado ao quadrado divide por n menos 1, certo? Eu também posso escrever isso da seguinte forma. Variância de y
é igual a somatório de 1 até n de yi menos y médio vezes yi menos y médio. Divide por n menos 1, certo? Porque elevar uma coisa ao quadrado é a mesma coisa que multiplicar essa coisa por ela mesma. Então, essas duas fórmulas são exatamente iguais. Mas por que eu fiz isso? Porque aqui eu estou vendo como y varia junto com y. E se eu quiser ver como y varia junto com x, eu basicamente substituo um desses y por um x. Então, quero ver a covariância entre x e y. Quanto x e y variam juntos. Como que eu posso calcular isso? Novamente, somatória de yi menos y médio vezes xi menos x médio, novamente dividido por n menos 1. Porque para calcular as médias eu perdi um grau de liberdade, então eu uso n menos 1 aqui. Então, basicamente isso. Só que covariância pode ser mais difícil de interpretar, porque ela varia de menos infinito a mais infinito. Então, não tem muito. Tipo, você tem uma covariância de, sei lá, 20. O que significa isso? Não tem um ponto de referência. Então, existe uma coisa chamada correlação, que é calculada a partir da covariância, que é essencialmente a nossa covariância entre x e y dividida pela média geométrica das variâncias. Eu acho que eu perdi vocês um pouco agora, mas eu acho que vou conseguir lhes recuperar. Média aritmética é quando a gente soma uma coisa com outra coisa e divide pelo número de coisas. Média geométrica é quando a gente multiplica as coisas e extrai a raiz. Então, neste caso, eu poderia pegar a minha covariância entre x e y e dividir pelo seguinte, pela minha variância de x multiplicada pela minha variância de y, só que a raiz quadrada dessa multiplicação. Então isso daqui é a média geométrica das minhas duas variâncias. A ideia é que não tem como duas variáveis covariarem juntas, mais do que elas variam individualmente. Isso é o que a gente chama de R, que é o coeficiente de correlação, que é basicamente a covariância entre as duas variáveis dividida pela média geométrica das suas variâncias, e enquanto a covariância varia de menos infinito a mais infinito, o R varia de menos 1 até mais 1. Então, é uma medida mais útil. R de mais 1 representa uma correlação positiva perfeita, R de menos 1 representa uma correlação negativa perfeita. E aí tem a questão dos graus de liberdade, que eu tenho falado e não expliquei o que é isso, né? Então, basicamente, grau de liberdade é como se fosse a quantidade de informações independentes que nós temos para calcular uma medida. O que significa quantidade de informações independentes? Então, digamos que nós temos, sei lá, estamos trabalhando novamente com o tamanho do chifre de unicórnios. E nós medimos alguns unicórnios. Então, eu tenho aqui a minha tabela de valores. Então, medimos alguns bichinhos. E eu sei que o comprimento médio, meu y médio, é igual a 10 centímetros. Porque, sei lá, são unicórnios pequenos, como chifres pequenos. E aí pergunto, bom, temos uma média de 10 centímetros. Este primeiro valor
É livre para variar? Sim, ele pode assumir qualquer valor que quiser. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 11 centímetros. Tudo em centímetros. Este aqui pode assumir o valor que quiser? Sim, vou colocar 9. Esse aqui pode ter o valor que quiser também. Vou colocar 10, colocar aqui 12, colocar aqui 8. Estou colocando valores meio aleatórios. Esse aqui também é livre para variar, colocar 10 de novo. Esse último, ele é livre para variar. Esse último já não é livre, porque se ele for diferente de 10, supondo que tenha feito a conta certa, eu não vou obter essa média. Ou seja, se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valores, eu tenho 6 graus de liberdade. Neste caso, os graus de liberdade é igual a n menos 1, porque este último valor ele precisa ser igual a 10, neste caso, senão eu não vou obter a média que eu quero. E como para calcular a variância eu estou usando a média, eu já perdi esse grau de liberdade. Então, o grau de liberdade é tipo isso: número de dados ou de pontos ou de pedaços de informação que você tem que são livres para variar, tendo em vista os parâmetros estatísticos que você já precisou calcular a partir deles. Não é exatamente essa a definição, mas eu acho que a ideia é basicamente essa. E aí, quanto mais pontos você tiver, mais grau de liberdade você vai ter e mais confiança você vai ter no seu resultado. E então era isso que eu queria mostrar para vocês. Era mais para falar de como que a gente interpreta fórmulas, um pouco de estatística descritiva, e aí eu aproveitei para falar de covariância e grau de liberdade. Beleza? E até a próxima. Que a força esteja com vocês.